Olá, seguindo a nossa extensão da parte da primeira e segunda lei de Mendel, a gente vai precisar ter alguns conceitos básicos de probabilidade. Nada que exija um conhecimento muito amplo de uma disciplina, de um curso de estatística completo, né? São informações básicas que dá para a gente começar aqui do rascunho, né? Então, probabilidade expressa a possibilidade de ocorrência de um evento particular. E a probabilidade é um número de vezes que um evento particular ocorre, dividido pelo número de resultados possíveis. Então, a gente tem como evento, né, aquela situação, aquele fenótipo que a gente deseja, né, ou que a gente quer calcular, né, e como resultados possíveis, né, a gente chama de espaço amostral, né? Então, esse espaço em que existem possibilidades, né, é o espaço amostral. Então, imaginem uma carta, um deck de baralho, né, desses comuns que a gente conhece, que tenha 52 cartas. Né? As 52 cartas são referentes a 13 cartas de, digamos, números, né, apesar de ter o Ás, Valete, Dama, Reis, né, mas vamos chamar de números, e com 4 diferentes naipes, né, que são as cores e símbolos, né, do baralho, para quem não entende. Então, pergunta-se, qual a probabilidade de tirar rei de copas num baralho? Bom, rei é uma dos números, digamos assim, e copas é uma das figuras, ou seja, as 52 cartas do baralho são distintas se você pegar essa combinação número e figura, né, naipe. Então, a gente teria que a probabilidade de rei de copas é 1 em 52. Isso porque existe somente uma carta dessas, né, e essa carta, ela aparece num baralho que tem 52 cartas diferentes. Então, aqui a gente tem um emulador de calculadora científica, né, daquela Cássio ou similar. Né? Se a gente fizer um número de 1 sobre 52, a gente encontra o número 0,01. Para transformá-lo em porcentagem, simplesmente multiplicando por 100, nós vamos ter que a probabilidade de tirar o rei de copas é 1,92%, estando o baralho devidamente aleatorizado, embaralhado. Né? E para um As, a probabilidade é 4 de 52. Por quê? Porque cada naipe diferente tem um As. Então, o total de Ases no baralho é 4. Então, são 4 dentre 52. Que dá 4 vezes esse valor de 1,92. Ou então, aproximadamente 7,7%. Certo? A probabilidade pode ser determinada pela frequência com que um evento ocorre. Né? E se a gente pensar num dado de jogo comum, né, de jogo de azar, né, e de alguns jogos de tabuleiro, que é o dado com 6 faces, né, cada uma das faces tem 1/6 de chance de aparecer. Essa é a constatação teórica. Né? Temos 6 faces, a chance de cada uma delas ocorrer é igual, então cada uma das faces tem 1 em 6, 1/6 de chance de aparecer. Então, neste caso, temos o que nós chamamos de base teórica para afirmar. E na genética a gente também tem essas bases teóricas baseadas na primeira e na segunda lei de Mendel e em todas as extensões da lei de Mendel que nós vamos ver daqui para frente. Mas a probabilidade também pode ser obtida através de observações. Se a gente jogar os dados um número significativamente grande de vezes, a gente vai ter um número de realizações de determinado evento. Quantas vezes vai aparecer a face 1, a face 2, 3, 4, 5 e até a face 6. E se a gente pegar esse número em que cada face apareceu e dividir pelo número total de lançamentos, a gente vai ter a probabilidade realizada. Né? E essa probabilidade realizada através de um experimento, ela se chama probabilidade empírica.
Foi o que Mendel fez nos trabalhos dele. Ele não tinha ideia de qual era a base teórica subjacente quando começou os experimentos. Ele fez o experimento, fez a observação e obteve a probabilidade empírica, experimental. E baseado na probabilidade empírica, ele elaborou a sua hipótese e comprovou a hipótese. E a hipótese é real, e por ser real, né, e se aplicar amplamente em vários casos, ela se tornou uma lei, né, que uma não, na verdade duas leis, né, a primeira e a segunda lei de Mendel. Todas elas usaram probabilidade, né, tanto a primeira como a segunda. E nós temos também, para resolução de problemas, principalmente relacionados à segunda lei de Mendel, mas também à primeira lei de Mendel, o uso do que nós chamamos de regra de probabilidade. Nós temos duas regras de probabilidade. Uma regra é a regra chamada do E, quando você quer uma característica e outra, e uma segunda regrinha que se chama a regra do OU, quando você quer um resultado ou outro resultado. Então, a regra da multiplicação é a regra do E, né? E se queremos saber e conhecer a probabilidade de um evento e outro, usamos essa regra. A probabilidade de dois ou mais eventos independentes, e está em caixa alta e em negrito para realçar que essa regra do E só é válida para eventos independentes, né? É calculada pela multiplicação de cada uma das probabilidades. Ou seja, obtenho a probabilidade de um evento e calculo a probabilidade de outro evento, e se eu quiser um evento e outro simultaneamente, eu multiplico essas probabilidades. Correto? Então, a cada vez que se lança um dado, cada face tem 1/6 de chance de aparecer. Matematicamente, 1/6 equivale a 16,66% aproximadamente, né? Dízima periódica aí, 666, né? E se nós quisermos saber qual a probabilidade de obter 2 vezes o número 4, né, nós temos que usar a regra de multiplicação, como no exemplo aqui mostrado. Ou seja, a probabilidade de obter um 4 na primeira jogada é 1/6, e a probabilidade de obter na segunda jogada é 1/6. Ou seja, a primeira jogada não interfere na probabilidade de termos outro número ou o mesmo número na jogada. Continua sendo a mesma probabilidade, baseado em que isso tem uma base teórica e que o dado, por ele não ser viciado, ele segue essa probabilidade teórica. Então, se eu quero a face 4 na primeira e a face 4 na segunda jogada, seria 1/6 vezes 1/6, né? Então, no numerador teríamos 1 vezes 1 e no denominador 6 vezes 6, que daria 1/36. 1/36 dá aproximadamente 2,8% de chance. Ou seja, muito menor a probabilidade de você tirar 2 vezes a face 4. É possível, ela está dentro do espaço amostral, mas ela tem uma chance mais baixa. Para que a regra seja válida, os eventos devem ser independentes, como a gente já ressaltou. O resultado de um não pode influenciar o outro. Então, a gente tem, por exemplo, se nascer um bezerro macho, a probabilidade de ser macho ou fêmea de um acasalamento de mamíferos ou de aves sempre é 50%, certo? Então, se a gente teve 5 bezerras fêmeas, qual é a chance de nascer uma bezerra fêmea na próxima gestação? Continua sendo 50%. Não é influenciada pelos eventos anteriores à questão da determinação genética do sexo dos indivíduos, certo? E aqui a gente tem um exemplo vindo do livro do Peirce, né, esse livro que a gente usa como livro-texto, que ser acertado por uma marretada na cabeça e ir para o hospital, né, a probabilidade de ser
afetado por uma marreta e a probabilidade de ir para o hospital não são eventos independentes. Por quê? Porque existe uma relação de causa e efeito entre essas probabilidades, né, esses eventos, né? Então, quem é atingido por uma marreta na cabeça tem muito mais chance de ir para o hospital. Pode ser que não vá, pode ser que seja uma pessoa com a cabeça mais dura, ou então que a marretada não seja forte e não sofra nada. Mas, com certeza, aleatoriamente uma população aumenta a chance de ir para o hospital. Então, esses eventos são dependentes, não podem ser calculados pela regra da multiplicação, a regra do E. Por outro lado, a segunda regrinha é a regra do OU, né? A regra do OU, também chamada de regra da adição, que diz que a probabilidade de dois ou mais eventos mutuamente excludentes é calculada pela adição das probabilidades desses dois eventos. Então, aqui vem outro jargão da probabilidade, que é evento mutuamente dependente. Então, o evento mutuamente dependente é aquele em que, ocorrendo este evento, ao mesmo tempo não pode ocorrer outro evento. Então, a gente pode dar exemplo aqui da prenhez de uma vaca, ou de uma ovelha, ou de uma cabra, né? Se ela está prenha, logicamente, ela não pode estar no estágio não prenha, certo? Então, se eu disser que eu quero saber a chance dela estar prenha ou não prenha, você pode responder 100%, porque só existem essas duas possibilidades, certo? Então, ocorre que esse tipo de condição só pode ser considerado em eventos mutuamente excludentes, como esse exemplo da prenhez. Um outro exemplo de mutuamente excludente que a gente pode ver agora seria a probabilidade de se obter a face 3 ou face 4 nos dados. Imagine, então, que alguém pegue os dados e diga você vai ganhar o jogo quando der numa primeira jogada a face 3 e na segunda, se em uma jogada aparecer a face 3 ou a face 4. Então são dois eventos em que, se ocorrer um, o outro não ocorre. Mas eu quero saber a probabilidade de um ou outro. Então eu vou pegar que, para obter a face 3, eu vou ter uma probabilidade de 1/6, e para obter a face 4, certo? Aqui tem um typo, né, um errinho de digitação. Para obter a face 4, nós também temos de 1/6. Então, se qualquer um dos dois eventos satisfaz o objetivo, basta somá-los. Então, se é 1/3 de obter a face 3 e de 1/3 de obter a face 4, eu posso somar os dois e obter 2/6, ou 1/3, né? Então, se a gente tem aqui 2/6, 2/6 equivale a 1/3, que equivale a 33,33%. Ou seja, esta é a chance de você ganhar o jogo se você aceita jogá-lo, certo? Para que esta regra seja válida, eventos cujas probabilidades estão sendo calculadas devem ser mutuamente excludentes. Significa que um evento exclui a possibilidade da ocorrência do outro. Nos dados, se uma face aparece o número 3, logo a face de número 4 não poderá aparecer nessa posição. Então, a ocorrência de 3 e 4 são realmente eventos mutuamente independentes. Agora a gente pode aplicar, né, com esse pouco conhecimento de probabilidade, alguns casos aqui na genética, né? O uso da probabilidade com essas regras, ele substitui o uso do quadrado de Punnett, né? O quadrado de Punnett funciona muito bem em situações em que você tenha um ou dois genes, em que não haja muitas combinações de quadrado, né? Numa situação de primeira lei de Mendel, com apenas um par de alelos, né, você tem 4 probabilidades de resultado, né, de cruzamentos entre indivíduos. E na segunda lei de Mendel, a gente vai ter
2 pares de alelos, ou seja, 4 alelos diferentes podem ser produzidos pelo pai e 4 alelos diferentes podem ser potencialmente produzidos pela mãe, o que dá um espaço amostral de 16 resultados possíveis. Então, o número de genes ele é elevado ao quadrado a cada vez que você, o número de possibilidades de genes é elevado ao quadrado cada vez que você realiza um quadrado de Punnett. Então, com 3, 4 genes, já vai ficar muito difícil de esquematizar, de desenhar um quadrado de Punnett com todas as suas probabilidades. Então, a aplicação dessas regras probabilísticas é bem útil no contexto de genética, se a gente considerar mais do que 2 pares de alelos dentro de um cruzamento. Então, suponhamos plantas que tenham genótipo heterozigoto para o gene T, tesão Tzinho e tesão Tzinho, os 2 progenitores, e que a probabilidade de ter a prole homozigoto dominante é a probabilidade de termos o gameta dominante do pai, que seria os 50% de chance, já que ele é heterozigoto, e o alelo homozigoto dominante da mãe, já que ele é 50%, já é heterozigoto, 50% de seus alelos, de seus gametas, serão do tipo dominante. Logo, seria a probabilidade de ter este gameta e este gameta. Meio vezes meio, regra da multiplicação. Então, homozigoto dominante, meio vezes meio, Tesão pai, tesão mãe. Tesão pai, Tzinho mãe, meio vezes meio, 1/4. Tzinho pai, tesão mãe, meio vezes meio, 1/4. E aqui também teve um errinho de digitação. Tzinho pai, Tzinho mãe, meio vezes meio, 1/4. Ou seja, aqui nós temos todo o espaço amostral, nós temos os 4 eventos possíveis de acontecer. E a essa situação, a gente denomina aqui uma proporção de, se este alelo tesão é dominante sobre Tzinho, a gente diz que nós temos 3/4 de ter esse resultado e apenas 1/4 de ter esse resultado. Então, por exemplo, se esse fosse o alelo que determina a altura na planta de ervilha, que foi a que Mendel também estudou, ele teria que o indivíduo homozigoto dominante, tanto quanto o indivíduo heterozigoto que contém esse alelo tesão, eles formariam plantas altas. E, no caso de termos somente alelos recessivos, seria só Tzinho que formaria plantas baixas. Nós dizemos que essa proporção aqui é de 3/1. É a proporção esperada de acordo com a primeira lei de Mendel. Certo? E aqui a gente vai mostrar um outro caso, que seria os resultados múltiplos de diversos nascimentos. Se nós temos, por exemplo, 2 coelhos com coloração aqui chinchila, com essa coloração acinzentada, semelhante ao animal chinchila, e quando eles são acasalados, ele resulta em um animal albino, e a gente sabe que o albinismo é recessivo, qual é a chance de nós termos um coelho albino? Bom, se nós considerarmos, seria um azão azinho acasalado com um azão azinho. Então, a probabilidade de termos azinho é de que um azinho venha do pai, isso é 50% de chance, e de um azinho venha da mãe. Isso me dá uma probabilidade de 1/4, certo? Assim como na planta anã, que foi mostrada no slide anterior, para a lei de Mendel. Então, a gente tem a probabilidade de uma ninhada, por exemplo. Qual a probabilidade de se obter em 3 nascimentos consecutivos, em 3 aparições, dentro de uma ninhada, o primeiro a nascer seja de um tipo, o segundo a nascer seja de um tipo e o terceiro a nascer seja de um tipo determinado? Bom,
qual é a chance de obter 3 láparos, né, que é o nome dado ao filhote de coelho, da coloração, né, de pigmentação ausente, né, que são os albinos. Então seria 1/4 de chance de o primeiro ser albino, 1/4 de chance de o segundo ser albino e 1/4 de chance de o terceiro ser albino. Então isso daria 1/64. E 1 dividido por 64 vezes 100 daria algo em torno de 1,56%. Agora, qual a probabilidade de o casal ter 2 filhotes de pelagem normal, né, aquela pelagem chinchila demonstrada ali, e um com albinismo? Então, nós teríamos 3 chances diferentes de isso acontecer. O primeiro caso é que o albino seja o primeiro nascido. O segundo caso é que o albino seja o segundo nascido. E o terceiro caso é que o albino seja o terceiro nascido. Sim, aí a ordem vai fazer diferença do resultado, porque a ordem determina diferentes eventos, né, amostrados, né? Então, a gente teria aqui, no primeiro caso, nós temos 1/4 de ser albino, vezes 3/4 de ser normal, vezes 3/4 de ser normal. 1 vezes 3 vezes 3, 9 no numerador. 4 vezes 4 vezes 4, 64 no denominador. Então, cada um desses arranjos de primeiro, segundo e terceiro serem albinos representa 9,64. 9,64 mais 9,64 mais 9,64, 27,64. Então, se fizermos 27,64, a chance de termos 3 láparos albinos, perdão, um albino e 2 normais, né, vai ter que ser multiplicada por 3, vai dar 27,64, que dá aproximadamente 42% de probabilidade de que os nascimentos sejam desse tipo, com 1 albino e 2 normais. Daí a gente tem que existe um caso mais fácil de fazer isso. Por quê? Mais genérico de fazer isso. Por quê? Bom, aqui eu tenho 3 combinações. Quanto mais descendentes eu tiver e mais probabilidades individuais aqui eu tiver, mais diverso vai ser esse número de casos e mais complicado vai ser de calcular, né? Então, a gente tem um caso que se chama expansão binomial, que é justamente transformar isso aqui em uma fórmula matemática, em que P é a probabilidade de ser albino, que é 1/4, Q é a probabilidade de nascer normal, 3/4. Então a gente pega P mais Q e eleva ao número de descendentes que eu estou analisando, certo? E aí eu tenho 4 casos. P ao cubo, quando todos são albinos. O primeiro, o segundo e o terceiro são albinos. Q ao cubo, quando nós temos os 3 não albinos, normais. 3 vezes P ao quadrado Q é quando nós temos 2 albinos e 1 normal, né? Aqui o expoente é 1. E 3PQ2, que seria 1 albino e 2 normais, certo? Então, qual a probabilidade de ter 1 albino e 2 normais? Então, se o P representa o albino e o Q representa os normais, então seria 3PQ2. Como é que faz 3PQ2 na calculadora? Vou puxar para cá a calculadora para não atrapalhar aqui a visualização. Seria 3 vezes P. Quanto que vale P? 1/4. Vezes Q. Quanto que vale Q? 3/4. Fecha parênteses. E elevado ao quadrado. O quadrado nós temos aqui na calculadora. Total, 42,18. O mesmíssimo resultado. Então foi só um jeito diferente
mais simplesinho, que eu só precisei fazer 3 vezes P vezes Q ao quadrado e fazer isso. Só que tem um problema. Quando a gente tem mais descendentes, esse número vai se tornando muito grande. E aí nós temos expansões binomiais deste tipo aqui, com 5 filhotes. Com 5 filhotes nós temos um polinômio P mais Q elevado à quinta. Então aqui nós temos 5 albinos, 4 albinos, 1 normal, 3 albinos, 2 normais, 2 albinos, 3 normais, 1 albino, 4 normais e 5 normais. E se pergunta, por exemplo, qual a probabilidade de ter 2 albinos e 3 normais? 2 albinos e 3 normais é essa aqui. Então existe uma maneira mais fácil do que usar polinômios complexos, né? É uma fórmula em que a probabilidade, o n, seria o número de eventos totais que eu quero, o S seria o primeiro caso do evento e o T seria o segundo caso do evento. No exemplo que a gente mostrou anteriormente, a gente quer 5 coelhos, sendo que 2 são albinos e 3 são normais. Então, 5, 2, 3. Então, esses dois valores aqui somados dão este valor. 1/4 é a probabilidade de ser albino e 3/4 a probabilidade de ser normal. Eu quero 2 normais e 3 albinos. Isso totaliza o mesmo 0,26 mostrado anteriormente. Para finalizar, a gente demonstra algumas coisas aqui de probabilidade, né, aplicado à produção, né, da segunda lei de Mendel, a produção de híbridos, né. Então, o resultado que Mendel teve foi 315 ervilhas amarelas e lisas, 101 amarelas e rugosas, 108 verdes e lisas, 32 verdes e rugosas. Do primeiro experimento, que foi feito de cruzamentos chamados monohíbridos para um par de genes, amarelo era dominante sobre verde e lisa dominante sobre rugosa. Quando ele somou os valores, ele estabeleceu uma regra, né, uma hipótese de que para cada uma verde rugosa existia 3 verdes e lisas e existiam 3 amarelas e rugosas e proporcionalmente também existiam 9 vezes mais amarelas e lisas, ou seja, 9 para 3 para 3 para 1, certo? E isso fica bem claro quando a gente resolve agrupar, né? Então, se a gente quer agrupar as amarelas, sem necessidade de saber se elas são lisas ou rugosas, a gente tem 315 mais 101, 416 amarelas. E as verdes são 108 mais 32, 140. Ou seja, 416 amarelas para 140 verdes. O que nos dá aquela proporção de 3 para 1. E a mesma coisa entre lisas e rugosas. Lisas são 315 mais 108, né, que dá 423. E as rugosas são 101 mais 32, o que dá 133, que também dá aproximadamente esse 3 para 1. Então, se a gente colocar isso, né, na calculadora, 416 dividido por 140, aproximadamente 3. E se a gente colocar 423 dividido por 133, aproximadamente 3. Ou seja, as duas seguem a primeira lei de Mendel, né? Separadamente. E conjuntamente, é só fazer a regra da multiplicação. Tendo em vista as proporções, o princípio da segregação independente dos fatores foi estabelecido na segunda lei de Mendel. Locos diferentes separam-se independentemente uns dos outros. Se imaginarmos que o caráter cor tem segregação 3 para 1 e o de forma da semente também, então a gente teria... Opa, não agora. A gente teria uma proporção de 3 para 1 para cor e 3 para 1 para forma. Qual a probabilidade de termos amarelo? 3/4. Qual a probabilidade de termos lisa? 3/4. Então, 3/4 vezes 3/4 daria 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 9 16 de nós termos amarelas e lisas. Se nós temos 3/4 de amarela e 1/4 de rugosa, 3/4 vezes 1/4, 3 16 de termos amarelas rugosas.
Se nós temos 1/4 de ser verde com 3/4 de ser lisa, temos também 3/16, só que de outra forma, né, de verdes e lisas. E se temos 1/4 de ser verde e 1/4 de ser rugosa, temos 1/4 vezes 1/4, 1/16 de termos verdes e rugosas. E é isso que se trata do uso de probabilidade. Essa é só uma introdução, vai ser muito mais utilizado ao longo da disciplina a questão de probabilidade na genética.